Oi, preciosas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo dessa linda série, Os Valores de uma Mulher Virtuosa. Se você chegou aqui agora de paraquedas, eu deixei nos cards um link com a playlist completa para você. Assim você pode acompanhar desde o início. E se esse conteúdo tem falado com você, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso é muito importante para mim, para que eu possa conseguir levar esse conteúdo a outras mulheres que precisam muito ouvir essa mensagem. E vamos ao assunto de hoje. Hoje o tema é o valor do amor divino. E mais que entender um conceito, nós vamos compreender o que muda na vida de uma mulher quando ela entende de verdade o que é ser profundamente amada por Deus. E você deve estar pensando, o que é o amor ágape? Quando falamos sobre a palavra amor, normalmente as pessoas associam ao amor romântico, apaixonado, o chamado amor eros, da filosofia grega. Mas o verdadeiro amor é muito mais profundo que isso. No século IV, o pensamento cristão ainda estava sendo consolidado a partir dos escritos dos apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo. E a influência da mitologia grega ainda era muito forte. Ela associava muito mais o amor aos desejos e emoções do que atitudes e comportamentos altruístas. Mas quando olhamos para as Escrituras, vemos algo completamente diferente. Vemos Jesus Cristo, o Deus encarnado, revelando um tipo de amor nunca antes conhecido pelo mundo. Um amor tão profundo que o apóstolo João não encontrou palavras para descrever e que o apóstolo Paulo se sentiu constrangido diante da largura, do comprimento, da altura e da profundidade desse amor. Um amor que excede todo entendimento humano. Ágape significa incondicional, altruísta e sacrificial. É um amor que somente Deus pode oferecer, porque Ele é o próprio amor. O amor ágape, ele não espera nada em troca. Ele escolhe servir, perdoar e buscar o bem do outro, inclusive dos inimigos. É um amor que não nasce do sentimento, mas da decisão. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais características desse amor. Incondicional. Não depende de merecimento ou de sentimentos momentâneos, permanecendo constante mesmo na indiferença. Ação, não apenas sentimento. É uma decisão constante em fazer o bem. Sacrificial. Baseia-se no autossacrifício, demonstrado por Jesus na cruz e ao lavar os pés dos seus discípulos. Perdoador. Não guarda rancor, não se ira facilmente e busca reconciliação. Em 1 Coríntios 13, ele é descrito como paciente, benigno, sem inveja, sem orgulho, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Na tradição cristã, o amor ágape é a essência do caráter de Deus. Como diz 1 João 4,8, Deus é amor. E por que o amor divino é tão valioso assim? O amor divino é valioso porque através dele nós conseguimos nos perdoar, nos amar e amar e perdoar uns aos outros. Esse amor é uma característica de Deus, mas ele nos convida a imitá-lo. Afinal, se somos suas filhas, somos cristãs, que significa pequenas cópias dele, porque somos falhas e imperfeitas. Somos chamadas a buscar o amor dele todos os dias, porque o amor dele transforma o nosso. O nosso amor acaba, mas o dele é eterno. E quando buscamos o seu amor, ele nos ensina a continuar amando com o seu amor. E para isso, nós precisamos reconhecer o quanto somos pecadoras, o quanto somos dependentes dele e reconhecer que precisamos amar com humildade e empatia. Às vezes, os erros das pessoas só nos evidenciam o quanto precisamos amá-las, mesmo quando isso é extremamente difícil. E Jesus sabe que é difícil. Ele não nos dá provas as quais não possamos suportar. Por isso, nós temos o Pai,
o Filho e o Espírito Santo para nos ajudar. Jesus é considerado o próprio amor de Deus, porque a sua vida, sacrifício e ressurreição são a manifestação física e o ápice do amor incondicional e sacrificial de Deus por toda a humanidade. Ele revelou o caráter de Deus, demonstrando compaixão, graça e o desejo de reconciliação, provando que o amor divino supera o pecado e a morte. Portanto, Jesus é chamado o próprio amor de Deus, porque nele o amor divino se tornou tangível, visível e salvador. E aí, agora, surgem algumas dúvidas, tais como: será que Deus me ama mesmo sabendo tudo o que eu fiz? Sim, por isso enviou seu Filho, para te gerar consciência de pecado, te libertar do pecado e te salvar para que você possa ficar eternamente com Ele. Não há lugar melhor para se estar do que na presença de Deus. Com Ele temos além do que precisamos, e longe dele não existe vida, porque Ele é a vida eterna. Ele te conhece, sabe de todos os seus erros e mesmo assim escolheu te amar, e mesmo que às vezes você não ame de volta. E esse amor não tem fim. Até onde vai o amor de Deus? Eu acho que a verdadeira pergunta seria: até onde não vai o amor de Deus? Porque, assim como ele, o amor dele é eterno. Não tem início nem fim. Podemos ver isso através do sacrifício dele por nós. Ele desceu do seu trono de glória, se fez carne e osso, viveu as mesmas coisas que vivemos. E segundo relatos da Bíblia, eu digo até que ele sofreu mais do que nós, na totalidade. Tudo isso para nos mostrar que tem salvação para nós pecadores e para ter ainda mais autoridade sobre a vida humana. Jesus é um plano perfeito de resgate e redenção para toda a humanidade, inclusive você. Mas Deus me ama mesmo depois de tantas quedas? Claro que sim. A única coisa que ele pede aos que o seguem e desejam ser seus filhos é que o amem de verdade, porque sendo assim, nós conseguiremos viver. Porque sendo assim, conseguiremos viver o melhor de Deus na presença dele. E não falo sobre recompensas como dinheiro, cargos e nem nada aqui terreno. Deus até pode nos conceder isso, mas mais valioso do que todas essas coisas é a graça e a salvação que nos concedem o privilégio de ter livre acesso a Ele, em qualquer lugar e a qualquer hora. Existe um limite para o amor de Deus? Vemos isso em Jeremias 31:3. Com eterno amor te amei. E com eterno, ele quer dizer um amor que não tem fim, não acaba, não muda. É uma conexão que nunca vai se quebrar. É uma promessa de que, não importa o tempo nem a distância, o sentimento vai ser para sempre. Eterno é algo que transcende o tempo, sem início e nem fim. Diferente de infinito, que pode ter início, mas não pode ter fim. Eu preciso mudar primeiro para ser amada por Deus? Não. Ele te ama muito antes. Não. Ele te ama muito antes do seu nascimento. Só que o pecado te afasta dele. Você até pode ser uma pessoa que busca muito ser boa, mas ainda assim você nunca vai conseguir ser 100% boa. Jesus mesmo disse em Marcos 10:18: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Uma pessoa boa, ela se caracteriza pela empatia, honestidade, generosidade e busca desinteressada pelo bem alheio, agindo com compaixão e ética no dia a dia. São indivíduos que criam ambientes acolhedores, são confiáveis, perdoam, pedem perdão e mantêm o equilíbrio, agindo corretamente, mesmo diante de conflitos. É alguém que corresponde exatamente ao que é exigido, desejado ou esperado dele, em todos os sentidos. E ninguém consegue ser assim 100% do tempo, porque somos falhos e pecadores. Jesus sabe muito bem disso. Assim, mas por justamente nos amar e querer sempre o nosso melhor, quando enfim admitimos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, o amor dele começa a preencher você de tal forma que as coisas que não agradam a Ele vão só simplesmente saindo da sua vida. E você naturalmente vai mudando, porque você percebe que Ele é o Senhor da sua vida. E Ele é o melhor exemplo para nos mostrar que dá para ser melhor. E quanto mais você o conhece, mais você quer fazer a vontade dele. Porque você começa a enxergar propósito no que ele quer fazer. E você passa a confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
porque quem o ama de verdade pratica os ensinamentos dele. E você já é amada, mas você só vai acessar os benefícios desse amor de forma na sua maior totalidade se você se submeter a ele. E particularmente eu acho muito justo, porque você não pode em qualquer relacionamento exigir nada de alguém se ela não estiver comprometida com você. Mas a partir do momento que ela assume compromisso com você, ela vai ter que se adequar. Afinal, você não quer ser somente feliz com ela, você quer fazê-la feliz também. E obediência e submissão são duas características que agradam muito a Deus. Se Deus é amor, então por que ele permitiu que isso acontecesse comigo? Há coisas que nós nunca poderemos compreender e não é errado questionar, mas é errado não aceitar. Lembra do que disse sobre confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Mesmo que a situação seja a mais caótica possível, precisamos continuar crendo que ele sempre tem o melhor para nós, ainda que não possamos entender os seus planos. E nenhuma situação que tenta nos derrubar é permitida por ele para nos matar. É para provar o quão genuína é a nossa fé. Afinal, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E isso inclui todas mesmo: alegrias, tristezas, lutas, dores e até perdas. Isso nos mostra o quanto Deus é soberano. E soberano refere-se a alguém que detém toda a autoridade, uma autoridade suprema, poder absoluto e domínio inquestionável sobre todas as coisas. E ele cuida da gente o tempo todo, mesmo que às vezes a gente não consiga ver por causa das circunstâncias, porque ele ama a cada uma de nós de forma incondicional. E concluindo, o que muda na vida de uma mulher quando ela entende de verdade que é profundamente amada por Deus? O amor de Deus muda a forma como a gente se vê, valoriza, se trata, se cuida, muda a nossa forma de ver a vida em si. Isso traz propósito pra gente e abre portas que a gente nunca poderia sonhar nem imaginar. Por entender o propósito de Deus para a nossa vida, nós conseguimos nos posicionar de acordo e aprendemos com o maior mestre de todos. Nós ganhamos um pai, um amigo, um consolador que está com a gente em todas as horas, que nunca vai embora e que cuida de nós dia após dia. E ele se importa com os nossos sonhos, com os nossos desejos, e por isso sabe quando dizer sim e quando dizer não, para o nosso bem mesmo. Ele sabe quando fazer e não fazer, mesmo que tenha poder para fazer tudo quando ele quiser e possa fazer do jeito que queremos. Mas pela sua vontade que é boa, perfeita e agradável, escolhe por ela e nos mostra o quanto isso nos fará bem. Nós conseguimos passar a confiar sem ver e desejamos que mais pessoas saibam o que nós sabemos e espalhamos a mensagem para glorificar o nome dele. Nós deixamos tudo o que nos afasta dele, pois sabemos que longe dele a gente vai perecer. E obedecemos, ainda que seja muito difícil de entender. A gente passa a ter um lugar para chorar, para repousar, para falar sem receber julgamento, sem ter que ouvir nenhum tipo de acusação e podendo ser verdadeiramente livre de qualquer rótulo que as pessoas tentam colocar sobre nós. A gente descobre que a nossa autoestima ela vai muito além de gostar do que a gente vê no nosso espelho. A gente começa a entender que a gente não entrega o nosso coração a qualquer um, mas oferecemos amor e respeito a todos que nos rodeiam, mesmo que às vezes não mereçam, porque o nosso Pai nos ensinou assim. Ou seja, muda absolutamente tudo. Antes do amor dele, somos uma pessoa. E depois do amor dele, somos a nossa melhor versão. Somos quem ele nos chamou para sermos, porque ele nos criou e sabe de tudo. Ele sabe quem somos sem o pecado, porque vive num lugar que é totalmente livre disso. E ele estava conosco desde o início, nos concedendo propósito e chamado para o reino do seu amor. Que possamos dedicar o nosso amor a ele, porque ele merece tudo isso e muito mais. E nós nunca conseguiremos igualar ao que nós recebemos dele naquela cruz. Como está escrito em Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu quero que você saia desse vídeo com a certeza: Jesus te ama e nada pode te separar do amor dele, desse amor puro, completo e eterno. Eu procurei ser o mais completa e fiel possível ao que o Senhor colocou no meu coração para esse vídeo. E eu espero que tenha edificado a sua vida. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que Deus conversou com você, o que Deus colocou no seu coração enquanto você assistia esse vídeo. A parte que mais te tocou, talvez. Não esqueça também de deixar o seu like e compartilhar. Compartilhe esse vídeo com mais garotas e mulheres para que elas possam entender o valor do amor divino, o amor ágape. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!